Pô, SUS, qual é o teu problema, cara? Por que você está fazendo assim? Você já pensou em discutir a tua relação com o SUS? Eu, vez por outra, me vejo aí tendo minha DR com o SUS, né? Discutindo nosso relacionamento lá. E, cara, antes de falar qualquer coisa do SUS, né? Antes de falar qualquer aspecto negativo do SUS, eu tenho que fazer exatamente o contrário. Eu tenho que levantar a bola do SUS, né? Primeiro porque o SUS, ele é o maior empregador médico. Dificilmente, na verdade, não tem nenhum outro empregador que empregue tantos médicos. Muito provavelmente, se não foi o primeiro trabalho de alguém, mas em algum momento da vida dele, foi o empregador, foi o que pagava as contas aí do médico. Às vezes o principal empregador de uma grande parcela, para não dizer a maioria dos médicos, né? Então, o primeiro ponto positivo, poxa, o SUS é o maior empregador. Até por isso a gente só briga com quem a gente se relaciona, né? Então, como a gente se relaciona muito com o SUS, faz sentido que, vez por outra, possa surgir algum atrito aí nesse relacionamento. Segundo motivo, o SUS é o maior professor dos médicos, né? Quem mais ensina o médico é o SUS. A formação ela é quase que impossível você ser um médico bem formado sem o SUS, né? Ele é um lugar onde você tem oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de executar o teu trabalho e uma oportunidade de treinamento, em aprendizado e treinamento, que é a residência médica, né? Então, o SUS, além de ser o maior empregador, é o maior professor. E terceiro, cara, você é paciente do SUS. Ah, não sou não, porque eu tenho meu plano de saúde. Cara, não se engane. Se você se acidentar na rua, se você for atropelado aí na rua, na frente do teu hospital, quem vai vir lhe buscar não é a ambulância da Unimed, vai vir a ambulância do SAMU, é uma ambulância do SUS, com o médico do SUS lá dentro, né? Então, se você precisar de um transplante, o transplante é captado e é feito via SUS, por mais que você pague médico particular, né? Mas sem SUS não tem transplante, né? Então, todo mundo é paciente do SUS em algum momento, tá? Então, não adianta você querer dizer assim, olha, eu sou médico, eu tenho meu plano de saúde, eu nunca vou precisar do SUS. Vai sim, tá? Você muito provavelmente em algum momento, ou um momento de grande demanda, como foi na época da pandemia, tem planos de saúde e hospitais que você, poxa, mas eu pago esse plano, mas pô, não tem leito de UTI, né? E aí as pessoas iam para o SUS e o SUS, ele estendia o braço para quem tem plano de saúde e para quem não tem. Então, o SUS é um grande barato, é uma grande conquista dos brasileiros, mas, vez por outra, a gente se bate com o SUS, né? E aí, para mim, o grande problema do SUS, o grande problema da relação médica, do médico com o SUS, é que o médico no SUS, ele se sente impotente. E não tem remedinho azul que resolva essa impotência. E ela tem 4 aspectos dessa impotência aí do médico que eu vou começar a falar a partir de agora. Bom, primeira coisa que o médico se sente impotente trabalhando no SUS, carga de trabalho. Às vezes você vai trabalhar numa carga de trabalho que é muito além de uma carga de trabalho que se considere razoável. Então, no que um paciente, um médico de plano de saúde, depende muito do plano, depende do lugar, depende da ocasião, mas no que de repente um médico de plano de saúde atende 5, 10, 15 pessoas às vezes numa tarde, o cara que está no SUS, espere trabalhar aí, atender uma carga 3, 4 vezes maior, né? E eu ainda faço um turno de SUS e falo para todo mundo a mesma coisa, olha, eu procuro ser o mesmo médico que eu sou no particular, no plano de saúde e no SUS. Existe uma única diferença, aqui eu tenho que dosar meu tempo para atender muito mais gente do que quando eu estou lá no consultório particular, que é 95% do meu tempo, né? Mas o SUS, ele não é de todo ruim, ele é uma coisa a mais para você colocar aí no seu portfólio como trabalho, mas você está exposto ali a uma maior carga de trabalho. A partir do momento que você está exposto a uma maior carga de trabalho, você fica mais cansado e você tem que atender mais rápido. Então, você expõe você profissionalmente e muitas vezes o teu paciente em questão ao risco. Aí você vai dizer, então, se esse é o caso, não aceite trabalhar nesse tipo de condição. Isso é uma coisa ideológica, é utópica. Se você for médico e tiver 6 meses de formado, você já vai perceber que isso é lindo no manual do CRM, mas na prática, se você não for aceitar nenhum trabalho que não te dê assim, as perfeitas condições, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Então, primeiro ponto onde o médico se sente impotente é carga de trabalho excessiva. O segundo ponto onde um médico que trabalha no SUS se sente impotente é quanto à remuneração dele. Geralmente a remuneração do SUS, ela deixa muito a desejar. A tabela é muito defasada e aí, às vezes, as pessoas que trabalham no SUS, as pessoas, aliás, que não trabalham no SUS, não fazem ideia de quanto que paga uma consulta médica especializada. A consulta médica especializada, de tabela, é R$11 por paciente. Aí você vai dizer, mas o médico não recebe R$11 por paciente.
Em algumas circunstâncias, sim. Eu já trabalhei em um ambulatório que eu recebia R$ 11 por paciente e não tinha muito paciente. Ah, mas você atendia 100 pacientes? Não, eu atendia 10, 12 pacientes. Você vai dizer, poxa, mas e você ia? Eu ia, porque eu tinha outros objetivos lá. Eu queria fazer um ambulatório, em algum vídeo eu acho que eu já comentei aqui no canal, fazia um ambulatório para poder operar determinada cirurgia e eu só poderia operar essas cirurgias lá se eu fizesse esse ambulatório. Então eu me esforçava, me doava no ambulatório porque eu tinha um outro objetivo que era uma inserção profissional cirúrgica naquele mercado em questão. Mas o segundo ponto onde o médico se sente meio que apertado pelo SUS é a valorização profissional dele, né? Então, às vezes, o valor que o SUS paga, ele não é condizente com o que ele cobra. Então, aí começam a sofrer, começam a aparecer algumas distorções. Por exemplo, o cara te cobra 40 horas semanais, mas não paga um valor condizente a 40 horas semanais. Aí o gestor chama o cara e diz, olha, faz o seguinte, me faz horário tal, vai tal hora lá, vai tal dia. E aí você está recebendo um valor que está um pouco abaixo, às vezes até muito abaixo do que você deveria receber, mas você é impotente quanto a isso e acaba se submetendo a condições que você não gostaria, porque você se sente impotente, segundo, quanto à remuneração. Terceiro ponto, onde a relação médico-SUS, a relação profissional fica estremecida, abalada. Resolutibilidade. Cara, é terrível você estar ali atendendo muita gente, sendo às vezes mal remunerado e ainda não dar solução para aquele teu paciente que está ali diretamente com você. E você sofre muito com isso, porque você que está ali cara a cara com o paciente. Então, é você que encaminha o paciente que de repente precisa de uma cirurgia e você sabe que o serviço às vezes não consegue dar fluxo, porque, enfim, não é só o problema do SUS, né? O Brasil é um país continental com uma população muito grande. É difícil o SUS cumprir aquilo que ele se propõe a fazer. Então, é uma tarefa hercúlea, mas quem está ali na frente, quem está de cara com o SUS, de cara com o paciente, é você, médico. Então, é ali onde vai surgir os estresses, é ali onde essa relação, a relação médico-paciente vai ter alguns atritos, porque como é você que está ali encaminhando o cara e o cara sabe que não vai conseguir chegar lá na cirurgia, ou que vai demorar muito, isso incomoda muito, porque o médico está ali atendendo o cara, sabe que em algumas coisas ele não vai ser resolutivo, e ele se sente impotente quanto a isso, ele não pode fazer nada. Eu já vi situações onde em hospital-escola, por exemplo, o médico residente ele pagava e comprava do bolso dele alguns insumos para que a cirurgia pudesse sair. Quarto e último ponto, onde o médico se sente aí impotente na relação com o SUS é a valorização. E aqui eu não falo de valorização financeira em si, eu não falo de salário lá, como eu falei no segundo ponto, em relação à baixa remuneração ou a remuneração não condizente, não adequada com o serviço que ele está prestando, a responsabilidade ali. Eu falo valorização pessoal e profissional mesmo, né? Eu tive algumas experiências no SUS que até eu conversava com minha esposa, eu falava, cara, parece que eles fazem de tudo para mostrar que você não é nada aqui. Eu me lembro de quando eu fui trabalhar em uma das prefeituras que eu trabalhei, né? Eu fui lá no local que precisava da minha especialidade, precisava do serviço que eu fazia, mas parecia aquele joguinho de adolescente, sabe? Quando você tá afim de uma menina e aí você manda uma mensagem para ela, ela diz, ó, eu vou moer ele aqui, eu vou botar ele para sofrer um pouquinho para ver se ele quer mesmo, você que lute aí, né? E aí eu fui lá e disseram, olha, fala com a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde é um cargo político, a pessoa tá lá, às vezes a pessoa nem formação técnica na área tem, muitas vezes em alguns lugares nem tem, né? E aí eu mandei a mensagem para a pessoa visualizou a mensagem no WhatsApp e nem sequer respondeu. Aí quando foi com um dia, ela respondeu a mensagem e disse, olha, me mande tal documento. Aí eu mandei os documentos, ela olhou, visualizou, me ignorou de novo. E aí isso é uma coisa que é até deselegante, né? Você não faz isso com, por exemplo, com um colega de profissão seu, tá? Então, por que o gestor faria isso? Muitas vezes é só para ele demonstrar poder em cima de você, né? Então, você se sente às vezes desvalorizado. Teve outra vez que eu não cheguei a trabalhar, né? Mas foi numa época que eu ainda não tinha residência médica, aí eu fui num PSF e aí eu tinha que me apresentar para a pessoa que era a chefe lá daquele posto, daquela unidade, né? E aí me chega um cara com a cabeça totalmente ideológica, com uma boininha ali, a camisa vermelha de um determinado partido, e aí nada contra quem tem a opinião de direita ou esquerda, mas você via que a pessoa que estava ali na frente, ele estava ali meio que para fazer política, e uma das coisas que ele sentia, ele de repente tinha algum recalque com o médico ou alguma experiência ruim que ele trazia ali, e
e ele dava para sentir que ele queria dizer assim, ó, aqui sou eu que mando, cara, aqui você vai ter que cumprir horário e você se reporte a mim. E era uma pessoa muito jovem, assim, uma pessoa, às vezes, talvez até por imaturidade fazendo isso, mas ela estava num cargo que ela iria ser a chefe dos médicos ali, porque alguém politicamente colocou essa pessoa que tinha 20 e pouquinhos anos lá, que não tinha nenhum curso acadêmico, na verdade, não era nem formado, mas estava lá como administradora, como gestora daquela unidade lá. E aí eu olhei para minha esposa e disse, não, eu não estou precisando disso ainda não vou ficar aqui trabalhando para essa pessoa aqui como meu chefe. E aí eu acabei não trabalhando nesse local. Então, quarto ponto, onde a relação do médico com o SUS é não tão adequada e que você sente ali impotente, é na valorização pessoal e profissional. Bom, então era isso que eu tinha a falar sobre o SUS, né, cara? Não é que o SUS seja ruim, eu tenho muita gratidão ao SUS, né? Eu aprendi muita coisa no SUS e aprendi não só como profissional, como médico, mas como desenvolvimento pessoal. Ainda trabalho no SUS, ainda tenho um turno na semana, como eu falei. Lá eu sou profissional e procuro agir como profissional, procuro não faltar, chegar na hora, atender os meus pacientes da melhor maneira possível. Mas, de fato, às vezes sinto que tem muita coisa que está fora do meu controle que joga contra aquele nosso trabalho lá, né? E às vezes, se você só trabalha lá, às vezes o seu psicológico sai meio baqueado, sai meio abatido, né? Talvez se eu só trabalhasse lá, eu me sentiria um médico pior do que o que de fato eu sou. Que é exatamente, eu até às vezes fico pensando, meu Deus, às vezes o SUS ele extrai a pior versão do médico, e não por culpa dele, mas sim por conta de toda essa conjuntura que está em volta, que é exatamente o contrário, a meu ver, do teu consultório. O teu consultório é a tua melhor versão. Se você não for um bom médico ali no consultório, se você não encontrar realização ali no consultório, cara, muito provavelmente você não vai encontrar em nenhum lugar na medicina, porque no consultório é tudo você que escolhe, é tudo do seu jeito. Você tem autonomia, tem liberdade, você pode mudar os processos, você pode tomar as decisões para deixar o teu trabalho com a tua cara e com o teu jeito. Se não dá certo lá, então o problema talvez seja você. O SUS aí não é que seja tudo que está errado no SUS, mas tem muita coisa que às vezes joga contra o trabalho do médico, tá certo? Então, basicamente era isso aí que a gente tinha para falar sobre SUS.